Você deve conhecer um pouco, como você fez esses cursos, acho que conhece um pouco a realidade da polícia americana. Uhum. Você vê muita diferença estrutural, salarial, a forma como é tratado o policial para o Brasil? Você consegue fazer esse balanço, ver essa diferença? Tem várias coisas que você consegue ver. Financeiramente, né? Porque nos Estados Unidos também tem uma condição mais... Hoje nem tanto, mas assim, uns anos atrás, casas eram razoavelmente baratas, financiamento é muito barato, policial tem scores de crédito bom, você consegue pegar carros baratos, financiamentos. Então, apesar de dinheiro por dinheiro, talvez certas polícias ganhem quase a mesma coisa de lá, não fazendo conversão em dólar, né? Aqui as coisas são muito mais caras que acabam sendo lá. Então, acaba sendo que você consegue ter uma vida melhor lá do que aqui. O que eu vejo a respeito da população, sim, né, tem alguns movimentos não tanto, mas hoje em dia a respeito da população bastante pelo policial, eles respeitam todas as pessoas que trabalham em emergência, né, bombeiro, socorrista, ambulância, policial, são profissões muito bem respeitadas, que vão atrás de salvar você, então eles respeitam muito. Tem muito desconto que eles dão para policial. Por exemplo, você compra alguma coisa lá, mesmo você não sendo policial dos Estados Unidos, para eles não importa. Se é policial, mostra dentro da funcional. Você mostra funcional para o cara te dá desconto como se fosse polícia de lá. Caramba, cara. Então, polícia no Brasil, lá... Sim. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa assim de um policial, um amigo meu que foi e mostrou que é polícia e o pessoal até ficou, caralho, você é policial no Brasil, você é maluco, porque eu acho que lá eles imaginam que é uma selva aqui, né? Para eles, selva que eu digo de muita violência. Sim, mas isso sem dúvida nenhuma, né? A violência que nós temos aqui, contra você pega a média, não vamos pegar nem o extremo lá, Rio de Janeiro, mas vamos nem alguma coisa mais tranquila, mas a média é muito mais perigosa que o que acontece lá fora, né? De uma forma geral. Então eles têm muito respeito pela gente, pelo trabalho que a gente faz com pouco que a gente tem de material, né? Eles têm material pra caramba, eles pedem as coisas acontecem, entendeu? Porque se não tiver aquilo, como que ele vai fazer o trabalho dele? É lógico, né? E aqui a gente não tem, né? E acaba fazendo o trabalho mesmo não tendo. Então isso é uma diferença grande que eles respeitam muito. E as diferenças de leis, né? A lei lá é muito severa. Se você vai para prisão, você vai para prisão e ponto, né? Aqui não, né? Você tem uma série de situações que a pessoa é liberada, audiência de custódia, esse negócio, que a pessoa acontece o crime, faz o crime, mas acabam liberando a pessoa faz um baita num crime e não fica preso aquilo que deveria ficar, né? E acaba sendo liberando, e tem todas as progressões de regime, de pena e tudo isso. Então, a parte penal não ajuda a gente aqui, porque você como policial, você sabe, né? Muitas vezes você se sente enxugando gelo, né? Sim. Você prende as mesmas pessoas, você prende de novo, você prende, caramba, esse cara não fica preso, né? E a própria prisão não é um lugar de ressocialização, né? Então tem todos os pontos ruins dessa parte. Então o policial lá ele prende alguém, tem certeza que a pessoa vai ficar presa, né? Se a pessoa apontou a arma para ele, vai ficar muito mais tempo. Se a pessoa atirou nele, talvez ele nunca mais saia da prisão. Não? Então ele tem um certo respaldo jurídico atrás dele que consegue fazer o trabalho dele. E tem outro lado da moeda também, né? As questões das liberdades individuais. Lá nos Estados Unidos você tem liberdade de expressão. Aqui no Brasil nós não temos, né? Se eu pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, eu posso pegar, eu ou alguém dos Estados Unidos pode falar assim, olha, eu não gosto de você porque você tem barba. Quem tem barba, para mim, não deve ficar perto de mim porque você deve ser alguma coisa, deve ser ladrão, alguma coisa por ter essa barba. Então eu tenho um certo preconceito contra a barba. Tudo bem? Posso ter isso? Posso. É meu direito de expressão expressar isso. Eu posso ter, a pessoa pode ter isso contra a raça, contra sexo, o que ele quiser, né? A questão de homofobia lá, teoricamente não é crime, né? Por quê? Porque é o direito de expressão dele. Não gosto de homossexual. Ok. Né? O que o policial faz? Você é um idiota, tudo bem, você tem o direito de ser idiota e eu vou proteger isso. Tá? Então, você tem direito de mostrar que é idiota e todo mundo saber que você é idiota e não vai ficar perto de ti. Ou quem se gostar de ti, concordar com as tuas ideias, vai ficar... E se junta e tá ótimo. Você não pode incitar a violência. Vamos todo mundo bater em você porque você tem barba. Não, isso você não pode fazer. Né? Mas não existe discurso de ódio, não é crime. Não, lá. Você pode falar, nós nazistas, nós não sei o que lá, nós Cuscan, nós o que for. E isso não é crime. É o direito de você se expressar. Né?
E a pessoa fala assim, pode falar exatamente isso, ó, você é um idiota, mas eu vou defender você, seu idiota, o seu direito de livre expressão, porque eu não quero que proíbam a minha... Vou defender o seu direito de falar coisas idiotas. Sim, porque eu não quero que ninguém proíba o meu direito de falar o que eu quero. Né? Então, isso é muito claro, assim. E isso, voltado para a polícia, acontece muito isso, assim, por exemplo, se um policial não pode te parar nos Estados Unidos e você não é obrigado a mostrar a sua identidade para ele, nem se identificar. Sabia disso? Não sabia, cara. Aqui é obrigatório, né? Sim. Nos Estados Unidos, não. Se um policial te parar e você não estiver fazendo nenhum crime, ele não pode, se você não quiser se identificar, você não precisa. Não? Para poder se identificar, tem algumas variações de certo estado para estado, né? Mas assim, de forma geral, se você não fez um crime, não está para fazer ou não está fazendo um crime, você não tem que se identificar para ele. Para nenhum cidadão? Para ninguém. Uhum. Nem muito menos para o policial. Não, eu digo nenhum cidadão abordado é obrigado a se... A não ser que você tenha feito um crime. A não ser que tenha feito um crime. Por exemplo, você já viu o policial americano que segue a pessoa atrás, espera ela não dar sinal e daí dá uma serenada e para o cara? Uhum. Então, daí você tem que se identificar porque você não deu sinal. Cometeu uma infração. Uma infração ou um crime, né? Uhum. Aí você é obrigado. Se você não fez nada, ele não pode parar, porque você tem a sua individualidade. E a polícia não tem nada a ver com isso. Não é, vamos fazer preventivamente? Não existe isso. Não é preventivamente. Isso é muito interessante, porque eu vejo, às vezes, a polícia, por exemplo, está indo aonde? Está indo fazer o quê? Isso aí não existe, né? Não, ele não tem que... Ele pode até perguntar. Você não precisa responder. Você não tem que responder. Inclusive, existem emendas constitucionais que protegem isso de você não responder nada. Você não fazer prova contra você mesmo. Então, você vê assim, a primeira emenda americana é liberdade de expressão. A segunda é o direito de ter e portar armas. E eles falam que a segunda serve para proteger a primeira. Né? Caraca, mano. Uhum. Ter e portar armas. Isso é uma coisa que muita gente acha que se liberar assim, o posse de arma para a galera, claro, com os devidos cuidados, não sei como é que é nos Estados Unidos, vai ser um bang bang. Eu já acredito que vai ser um controle social muito maior. Por exemplo, a gente está em unidades, eu trabalho em uma delegacia. Nem todo mundo lá se dá bem. Uhum. Já teve treta, já teve briga, já teve discussão. Ninguém puxou arma pra ninguém atirou em ninguém. Porque todo mundo sabe que tá todo mundo armado e um puxar vai dar merda. Sim. Então eu acredito que a população armada é a mesma coisa. Ninguém vai pegar e puxar arma de qualquer jeito para outro no meio da rua porque tá todo mundo armado e sabe que ele pode ser abatido ali. Eu acredito... E não deixa de ser um crime, né? Se a pessoa fizer isso na rua e puxar uma arma para alguém, ele vai cometer um crime, que cumpra a pena e seja devidamente responsável por isso. E isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente, né? Uma coisa que me preocupa, a questão da população armada, eu acho que tem que ter. A única coisa que me preocupa muito é as pessoas entenderem um pouquinho sobre como funciona a abordagem policial, como funciona reagir em certos momentos. Não ele reagir contra uma ameaça contra ele, mas às vezes ele querer ter aquela síndrome que nós policiais temos, que é a síndrome do super-homem, né? Ver uma pessoa assaltada na sua frente, às vezes você está sozinho ou está com a tua família e você querer atuar e resolver isso. Você não sabe o que está acontecendo, não sabe se tem outro cara, você não sabe se a pessoa está em 2, 3. E a gente sabe, né? A menor célula nossa que trabalhamos somos em 2, né? Sim. E você querer atuar sozinho, você abre uma janela gigantesca de coisas ruins que poderem acontecer com você, né? Nessa situação de combate. Então, qual que é o certo? O certo é você acompanhar essa pessoa e pedir apoio, e com apoio você conseguir fazer essa abordagem. Mas nós temos síndrome de super-homem, nós queremos sacar a arma e tentar defender a população ali, e nessas horas que muitos policiais são mortos, né? Que tem um segundo cara, tem um terceiro cara acompanhando esse assalto, tudo isso deles. Então tem que tomar muito cuidado nisso. E acaba que a gente tem que tomar cuidado, e os CACs têm que tomar cuidado com isso, quem anda armado, porque ele vai querer também, às vezes, ver um assalto, querer interferir, né, e pode se dar mal nessa situação. Ou muitas vezes ele sacar alguém para a rua e um policial que está fazer um erro de identificação, não identificar ele como um cidadão de bem. Já aconteceu com um policial. Já aconteceu com um policial que está abordando alguém, uma viatura passou. Mas foi nós civis que não andamos com uniforme, né? Aí você está abordando alguém, o policial militar acaba olhando, opa, o cara está assaltando alguém, chega e realmente atira. Então, esse erro de identificação é uma coisa que me preocupa. Então, quando a gente fala em pessoal que está andando armado, eles têm que entender como funciona essa dinâmica para eles não se botarem numa situação ruim, que eles acabem entrando num erro de identificação, né?
Lá nos Estados Unidos, você falou sobre agir armado. Nos Estados Unidos eu vejo, que eu acho loucura, muitos policiais andando em viaturas sozinhos, trabalhando sozinhos. E a maioria dos policiais trabalham sozinhos. Mas eles Lá eles não têm essa regra da menor idade, menor equipe policial é de 2. Por que eles trabalham sozinhos lá? Você já chegou a trocar ideia com eles? Sim, porque muitas das abordagens que eles fazem em carro acaba sendo sozinho, a própria viatura é trabalhada ali, cabe uma segunda pessoa, mas é trabalhada para uma só pessoa ali, para o computador que eles têm para acesso, e eles têm apoio muito rápido. Né? Eles estão muito policiais e muitas viaturas, e tem viaturas com mais de um, tem viaturas com cachorro e tudo isso, e se um policial precisa de ajuda, em minutos está chovendo. Começa a brotar a gente, chovendo policial lá. Então eles têm um sistema que funciona muito bem para eles, assim, né? A gente, muitas vezes, dependendo da cidade, o tanto, eles têm que pedir apoio, a dificuldade de chegar a apoio é alta, né? Então a realidade é diferente, o contexto é diferente, né? Então... eu já tive uma situação de folga, que fui separar uma briga, um cara maluco lá, cheirado, sei lá, tava espancando um outro, a gente foi separar, o cara veio pra cima de nós, tava de folga, mas tava com outros policiais, que era aniversário de um outro policial e tal. E a gente conteve o cara lá e pediu apoio pra PM, porque a gente tava sem viatura, a gente não tava andando com algema ali, a pessoa não tava com algema. Cara, demorou um tempasso pra chegar. Porque eles estavam em outra ocorrência lá, não sei aonde, não tinha outra viatura. E acontece. Então... E é uma questão estrutural, eles não têm policial. Que nem nós não temos policial na delegacia, às vezes, para rodar tudo que a gente precisa, fazer investigações. A PM também não tem policial sobrando para muitas vezes dar apoio e fazer tudo isso. Eles às vezes estão empenhados em outras situações. Então é ruim. E lá eles têm uma quantidade de policiais, uma quantidade de apoio muito grande, acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, se um policial pede prioridade, acaba sendo que chove policial rapidinho lá. Sim.